Pois é. Lembra, né, daquele marco, 16 de março, em que a Terra parou, né? Raul já dizia, o dia que a Terra parou e a gente não acreditava, e ela parou. Então, o que acontece? É muito comum que nos contratos de locação, as partes venham eleger o índice do IGPM. Esse é quase um costume, porque é um bom índice, enfim. Só que o que aconteceu? Na pandemia, esse índice ficou extremamente elevado. Quem aqui não conhece um amigo que precisou fechar um estabelecimento ou se apertou nas suas despesas, no seu aluguel? E aí, nesse momento, então, se observou que o IGPM estava em total desacordo com a realidade que nós vivemos. Então, o que a gente sempre diz para os nossos clientes, né? Tenham bom senso. Então, chegou ao nosso escritório inúmeros casos de revisões de contrato em que nós conseguimos, enfim, inúmeros sucessos, conversando com o locador, dizendo, olha, em que pese o seu contrato tenha um índice, enfim, né, acordado, mas o momento pede que a gente faça uma revisão. Então, nós tivemos muitos sucessos, mas também tivemos muitos casos infelizes, em que a gente tem que respeitar, enfim, né, o locador que assina um contrato com o seu inquilino. Tivemos, infelizmente, que levar questões ao judiciário e pedir a um juiz que, então, fizesse ali uma revisão. E foi feita na maioria das vezes, porque o próprio judiciário percebeu, enfim, um exagero naquela cobrança, o desequilíbrio contratual que a gente fala. E a pessoa em si também, né? A pessoa o dono, o proprietário do imóvel ali, também tem que ter um pouco de consciência, que nem isso foi na pandemia, onde tudo parou, ninguém conseguia trabalhar ou sair de casa, as lojas fecharam, e também tem que ter um pouco de consciência também da parte. Porque não adianta a pessoa, sou dono do imóvel, o contrato foi esse, quero receber isso, sendo que a pessoa que locou não está trabalhando, não está recebendo e fica ali numa saia justa. E agora? Eu não tenho como pagar o aluguel. Tanto que para isso até nós tivemos, enfim, uma legislação feita ali às pressas, né, vamos dizer assim, em que se protegeu também a locação, né? Agora os despejos eles ainda continuam, né, com alguns impedimentos, então a gente tem que fazer uma análise de cada caso que chega, mas ainda estamos sob uma medida que ainda, enfim, protege, né, algumas situações de locação em que não se permite ainda despejar. Então, só que é o que a gente fala, eu acho que tem coisas que a gente nem precisaria talvez de uma lei para regulamentar, às vezes o próprio bom senso. Tanto que a gente até se deparou com casos de locadores que bateram tanto pé e queria se manter ali aquele contrato e mandou o inquilino embora, enfim, que até hoje estão com seus comércios, suas lojas, seus imóveis. Para alugar. Para alugar. E a gente tem que entender esse novo normal, né? Não adianta. Às vezes a ganância do ser humano é tão grande que, assim, prefere dispensar um cliente que paga certinho, tá ali, só tá atrasando por causa devido a uma necessidade que não é só dele, é mundial. Prefere ali falar assim, não tem para pagar, então tchau, e fica com o imóvel fechado 1 ano, 2 anos, 3 anos lá, pagando IPTU, pagando condomínio, pagando um monte de coisa. Então, acho que assim, acho que às vezes o bom senso é melhor do que ser radical ali, não, o contrato é isso, vamos seguir o contrato. Exatamente. E aí você pensa, né? Toda essa questão a gente acaba estendendo também para os condomínios, porque daí o cara fica lá com uma unidade inabitada, sem locar, tendo que pagar o condomínio, ou quando a coisa se aperta, já deixa de pagar o condomínio também. E aí você vê o efeito dominó que isso vai gerando?